Infelizmente, tem muitos pacientes que mentem. E aí, depois, os familiares acabam denunciando, mas é um risco que o próprio paciente assume. Então, Bom dia! Hoje a gente vai para o episódio do podcast, o Pele, Papo e Ponto. A gente tem uma convidada muito especial. Ela é cardiologista na clínica, formada no INCOR, Andrea Cortelazzi. É um prazer ter você. Hoje a gente vai fazer um bate-papo sobre tabagismo. Então, ela é especializada em ecocardiograma, mas fez toda a formação em cardiologia e ninguém melhor que ela para poder cuidar desse assunto, já que eu tenho tantas objeções em relação a isso no consultório. Tenho muitas pacientes que fumam. Então, hoje a gente vai falar sobre cirurgia plástica e o tabagismo. Seja bem-vinda. obrigada, Juliana. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com você. E vamos lá, vamos começar esse bate-papo aqui. Vamos orientar aí o pessoal quanto a isso. Perfeito. Vamos lá. Eu fiquei pensando sobre o tabagismo e o quanto isso impacta na cirurgia plástica, né? O tabagismo, ele vem crescendo e eu já tinha percebido isso. E quando eu fui estudar um pouquinho mais, percebi realmente o quanto ele aumentou. E principalmente com o advento do cigarro eletrônico, do vape. Hoje é modinha. Hoje os adolescentes, eles usam bastante. E eles nem imaginam o quanto o vape também é prejudicial. E eu tenho muitos pacientes no consultório e eu percebi que a gente... aquela faixa, né? Entre os 30, 55 anos, eu já não tinha tantas pacientes tabagistas. Mas quando a gente falava ali das pacientes de 20, 25... Ah, você fuma? Não. Não fuma nada. Nem um cigarrinho eletrônico. Não, mas de vez em quando. Então, eu percebi que tinha aumentado. Mas aí, estudando um pouquinho mais, a média... normal, assim, é 1 a cada 5 adultos da população, então em média de 20% da população, fumam. Isso se mantinha, na verdade, vinha reduzindo gradativamente desde 2020. Isso. E em 2023, um aumento, né, tinha 9,3 mais ou menos da população, subiu para 11,4. Então, quer dizer, olha o aumento que a gente teve em um ano por conta desse tabagismo. E o tabagismo, ele realmente, para a cirurgia, ele aumenta muitos riscos. Eu queria que você comentasse um pouquinho do efeito disso na cardiologia. E logo na sequência eu vou falar o quanto isso impacta na cirurgia plástica e todos os riscos que aumentam bastante. Em relação a esse aumento, com aquelas reduções de propagandas, né? Não pode mais propaganda, não pode mais fumar em locais fechados. Então, colocaram muitas restrições e isso deu um impacto, né? E realmente teve uma queda. E depois, a gente também estava dando uma olhadinha, a pandemia deu uma piorada. Piorou, o pessoal começou... Ansiedade, presa em casa, não sai, né? Não pode isso, não pode aquilo. Então, voltou um pouquinho. E depois, cigarro eletrônico, narguilé, vários outros, né, modalidades, né, para se fumar. E muito atrativas, né? Pequenas, com sabor, com um cheirinho agradável... E pegou bastante mesmo essa faixa mais nova, né? Mas o tabagismo, ele sempre esteve e sempre impactou na parte cardiovascular, né? Ele sempre esteve lá, independente de altos e baixos. E a gente sempre foi uma orientação que a gente foi ensinado a fazer, né? Que a gente deve fazer. A cessação do tabagismo, né? Na orientação. E não só o tabagismo ativo, como o tabagismo passivo, que muita gente esquece. Eu não fumo. Não fuma. Não. Mas o meu marido fuma, minha mãe fuma, no mesmo ambiente, na mesma casa, enfim. Então, isso é super, super importante. E o que ele impacta? Ele está ali como um fator de risco, né? E, então, não só cardiovascular, fator de risco para N tipos de doenças. A nicotina, o cigarro em si tem mais de muitas mil, né, toxinas. Então, impacta... tanto em vários tipos de cânceres, não só de pulmão, mas vamos pensar no caminho que a fumaça faz, né? Em tudo que ela passa. E coração e vasos, né? Na nossa área, coração e vasos são os mais importantes. Então, aumenta risco de AVC, aumenta risco de infarto. E junto com as outras comorbidades que o paciente pode ter, isso aumenta muitíssimo o risco, principalmente pensando em cirurgia, né?
Você sabe que você estava falando uma coisa que remeteu muito à minha família. A minha avó, ela teve um câncer de bexiga. Foi o primeiro caso na família de câncer, então foi extremamente impactante em uma pessoa que era a minha base familiar, né? A minha avó, o meu avô faleceu no aneurisma de aorta, um tabagista pesadíssimo por anos, e tanto, né, ele era alcoólatra e tabagista, cessou esses vícios, só que ele acabou entrando num outro vício que era medicamentoso. Ele teve, né, na verdade, foi uma dissecção de aorta, faleceu de uma forma muito rápida. E pra gente foi de uma forma muito drástica, porque do dia pra noite ele começou com uma dor abdominal e acabou falecendo. E alguns anos depois, onde a minha avó tomou toda essa base familiar, ela acabou desenvolvendo esse câncer de bexiga. E a gente ficou se questionando, poxa, mulher, 83 anos, então quer dizer, ali fora da faixa, né, do câncer de bexiga, e a gente veio se questionar o porquê, né? Nossa, por quê? Já era idosa, por que, né? É isso, a gente sabe que o câncer de bexiga ele é mais predominante em homens, e geralmente em torno de 60, 70 anos, né? E minha avó foi tabagista passiva por muitos anos. E assim, uma tabagista pesada. E isso influencia muito. Muitas pessoas acham que o tabagista é só aquele que realmente coloca o cigarro na boca, né? E se você convive com alguém que é tabagista, você está fumando de tabela. E, consequentemente, você tem os seus riscos de tabela. Você fuma a mesma coisa que ele está fumando. Se você está do lado, está no mesmo ambiente, fechado, o risco é tão alto quanto. E quando a gente fala de riscos de infarto, a gente pode aumentar em até 5 vezes a chance de infarto com um paciente tabagista, né? E na cirurgia plástica, isso é muito importante. Porque na cirurgia plástica, consequentemente, a gente vai jogar essa pressão um pouco mais baixa. Então, se o paciente ele já tem ali alguma obstrução, até por conta do tabagismo, né? Então, se ele tem algumas plaquinhas, alguma coisa nesse sentido, ou se ele tem alguma alteração pulmonar, quando a gente fala de anestesia geral, a gente fala de intubação. Então, a gente precisa que esse pulmão esteja funcionando a todo vapor. E a gente precisa que esse coração aguente essa pressão um pouco mais baixa. Todo mundo tem medo da anestesia geral, mas é anestesia segura. Eu vou até, né, vai ter um episódio onde eu vou trazer o anestesista para a gente falar um pouco sobre anestesia, porque realmente esse é um medo, assim. Quando eu falo que é uma anestesia geral, todo mundo dá uma travada. Mas é a forma mais segura que a gente tem de controlar esse coração, pressão, saturação, frequência. E aí que entra no pré-operatório. Exato. Então, vamos falar um pouquinho agora de como a gente se prepara para a cirurgia plástica desses pacientes tabagistas. Então, como você disse, o pulmão e o coração são órgãos essenciais, entre outros, obviamente, rim, né? E todos precisam estar da melhor maneira possível, né? Aqui, no momento, isso é generalizado para qualquer tipo de cirurgia, mas a gente está falando de cirurgia estética, cirurgia plástica, cirurgia eletiva, uma cirurgia pensada, planejada, desejada, e que a pessoa que está fazendo, mulher ou homem, quer o melhor resultado possível, né? Claro. E assim... Envolve investimento de tempo e investimento de dinheiro, né? Envolve então, é um sonho, tipo. é um preparo. Isso não é só o visual. É a vida da pessoa que vai ser transformada ali para melhor. Relacionamento dela, com ela própria. Qualidade de vida, né? Com a família, com o marido, com todo mundo. Isso vai vai transformar ela, vai ser... Enfim. Então, a gente tem que fazer isso com o maior cuidado possível, com a maior segurança possível, né? Então, ali, muitas pessoas são até mais jovens, né? Que fazem esse tipo de... Bom, várias faixas etárias, mas... Os jovens estão procurando cada vez mais, mulheres pós-parto, né? Já tiveram filhos, já não vão ter mais filhos, querem deixar o corpo em ordem, enfim, se sentir melhor. Então, muitas vezes, elas não fizeram avaliação cardiológica ainda. São jovens, se sentem bem, não tem nenhum sintoma específico, ou se tem uma coisa muito tranquila, simples, não é nada, e não vai pesquisar, né? Então, ali, a avaliação cardiológica pré-operatória é também uma avaliação cardiológica geral. É também uma oportunidade do paciente se ver como um todo ali, e a gente, muitas vezes, acha coisas que eles não sabem. E aí é que está a parte mais interessante, né? Então, muitas doenças são silenciosas. Podem ter hipertensão e não saber, uma dislipidemia, mais importante não saber, um diabetes, um pré-diabetes.
Enfim, e a gente tem que organizar tudo isso antes da cirurgia. Então, a gente faz uma avaliação global, uma avaliação geral clínica, com exames indicados para a idade, para a comorbidade, para a avaliação de histórico familiar. A gente faz uma abordagem bem ampla e faz esses exames, checa tudo e orienta. Olha, vamos ter que fazer isso, vamos ter que entrar com essa medicação, você tem essa doença, sim, tá assim, assim, assado. Ou então, você já usa essa medicação, essa a gente precisa parar, essa a gente não deve parar. Então, são várias orientações que são feitas, né? Então, é uma avaliação muito importante, embora muitos não deem tanta importância assim. Independente da idade, todos devem fazer e aproveitar esse momento, fazer uma avaliação clínica geral. E os protocolos, as avaliações, elas, o que a gente faz depois não é nem uma liberação, é mais uma orientação, né? Tanto para o paciente quanto uma ajuda para o cirurgião, para o anestesista. E isso envolve várias classificações. A gente pode usar, tem várias já pelas diretrizes, né? Você escolhe uma classificação e, se você prestar atenção, elas levam em consideração a parte renal, importantíssima, né? A parte endocrinológica, que é principalmente o diabetes. Mas, independente disso, todo e qualquer exame tem que estar equilibrado. Né? O paciente tem que estar equilibrado, ele tem que estar bem hidratado, ele tem que dar uma dieta bem orientada para aquela situação. Porque, no final das contas, ele vai estar ali na mesa cirúrgica e o coração é um dos principais órgãos que vão estar envolvidos ali, segurando todo aquele processo inflamatório que a cirurgia traz, né? Eu brinco que um paciente que vai ser operado, né, que a gente vai fazer a cirurgia, é como se tivesse sido atropelado por um caminhão. O caminhão atropelou e deu ré. É a mesma resposta de cicatrização e de recuperação. Chama resposta inflamatória ao trauma. É uma grande resposta, por mínima que seja. Então, é um paciente que, às vezes, ele pode perder a fome, às vezes, ele pode não conseguir se hidratar de forma tão correta no pós-operatório. Então, todo esse preparo antes da cirurgia é essencial. E quantas vezes, até agora, a gente já não se deparou ali com a paciente que... eu acho que tá tudo bem. E aí, chega no pré-operatório, nos exames, falam... Poxa, mas aqui, ó, o açúcar tá super alterado. E parece que não tá alterado de agora. Vamos repetir o exame? Continua alterado. Poxa, você já tem um pré-diabetes. Ou já é diabética. Vamos ver essa pressão. Se a pressão não tá controlada. Então, tudo isso impacta muito no pré, no intracirurgia, né? No intraoperatório e no pós-cirurgia. Como essa paciente vai se comportar depois da cirurgia. Afinal, a gente vai precisar do corpo dela a 1000 por hora para cicatrizar. Senão não cicatriza, senão não se recupera. A gente vem com várias complicações associadas ao tabagismo. E aí que vem, né? O tabagismo. Eu falei de pré-operatório, mas o tabagismo é uma das coisas principais, né? Quando a gente questiona os antecedentes da pessoa. E é o que você falou. Às vezes a gente pergunta e a pessoa esquece. Por quê? Porque é um vape, porque é de final de semana, porque é esporádico. Mas ela tá fumando, né? Exato. Tem nicotina, tem toxicidade, tem substâncias nocivas, né? Então, isso tudo precisa ser falado, né? Não é... E aí vem a história, né? Quanto tempo antes a gente tem que parar um tabagismo, né? Qual que é o ideal? Assim, eu pelo menos, há um bom tempo, eu faço todas as orientações. Já na primeira consulta eu falo, olha, não pode fumar e a gente tem que parar de fumar antes da cirurgia. E a minha recomendação geralmente é no mínimo 4 semanas. E o ideal são 8 semanas antes. E aí sempre me pergunta, quando que eu posso voltar? Não, já parou. Não, já fez o mais difícil. É um vício. Com certeza. Isso que as pessoas esquecem. É um vício. É um vício. Não é algo só recreativo. É um vício. Por quê? Porque não consegue parar. E se para, é por pouco tempo. E tem reações que o organismo mostra que ele é um vício, né? Ele quer mais, ele quer cada vez maior quantidade, né? Então, não dá nada. Suspender o tabagismo é muito difícil, né? As pessoas... eu falo porque, assim, é uma briga da família com o meu pai em relação ao tabagismo. Ele começou a fumar com 32 anos. Então, meu pai, ele simplesmente... Minto, com 52 anos. 52 anos. Ele tinha acabado de se separar da minha mãe. Acho que ele estava numa fase mais ansiosa. Ele já tinha fumado na adolescência. E ele voltou esse tabagismo pesado. E a briga que a gente tem, porque meu pai é hipertenso, meu pai já foi obeso, ele briga com o peso sempre. Então,
E toda vez ele falava assim, eu paro quando eu quiser. Eu paro quando eu quiser. Frase típica, né? Típica. E aí ele se deparou com, não, eu não vou conseguir parar. Porque ele já tentou diversas vezes. Então, hoje o discurso já mudou. Ele já fala, Juliana, eu não consigo parar. Eu falo, pai, você consegue. É só uma questão de se preparar e de se organizar e querer. Né? Bom, pelo menos ele tem a consciência já. Mas Se eu não depois de um consigo bom parar, tempo, ele tá querendo parar, já é um começo. Mas é isso. Não cigarro zero para cirurgia, principalmente estética, principalmente cicatrização. A gente vai falar daqui a pouquinho. E é zero. Quando você para de fumar, você já começa nas primeiras horas. O organismo já vai, né, trabalhando ali. Então, assim, você tem benefício desde já, né? Parou. Por isso que a gente precisa sempre incentivar e falar na primeira consulta, para ele já... Exato, processar. Porque eu jogo a responsabilidade em cima do paciente. Falo, olha, quer realizar seu sonho? Eu tô aqui para realizar. Mas primeiro, a gente vai parar de fumar. Porque eu não vou te colocar na mesa e te colocar em risco. E, infelizmente, tem muitos pacientes que mentem. E aí, depois, os familiares acabam denunciando, mas é um risco que o próprio paciente assume. Então, aí, realmente, a gente não tem como saber. Não tem controle, né? Não tem controle, mas a gente vai focar no resultado. Claro. E nos prós e nos contras. E não só para a cirurgia, como você falou, mas para a vida. Eles vão percebendo que vai melhorando. Né? Melhora a respiração, melhora o olfato, melhora paladar... Né? Então, pressão, melhora a ansiedade, fora melhora pressão, tudo, né? Tudo. Claro, tem a fase mais difícil. Que é aí que a gente entra para orientar também. Exato. Mas, então, é tabagismo zero para cirurgia. Você quer uma cirurgia boa, com resultado bom. É tudo equilibrado. Então, assim, é alimentação, X é hidratação, é tabagismo zero. E tanto no pré quanto no pós. Sim. Porque tem a recuperação inicial também. E ali, se você já conseguiu todo esse período que a gente precisa, que realmente... É o mais difícil, né? Embora você tenha já os benefícios desde o início, desde as primeiras semanas, o ideal é no mínimo 30 dias, sim. Quanto mais, melhor. Então, se ele vier numa consulta bem antes, tiver bastante coisa pra gente organizar, regular, já vamos trabalhando. Tem tempo, né? E o maior tempo possível sem o tabaco. E depois, acabou. Já tá sem. Exato. Já tá sem, vai operar... vai continuar sem, a gente vai acompanhar ali mais pelo menos 30 dias e acabou o tabagismo na vida da pessoa. Outra coisa, não é só... Isso, ele vai ter mudado tanta coisa na vida, né? Reorganizado, rotina e tudo, que a gente vai orientar, vai incentivar e vai mostrar que assim é a melhor maneira dele ficar. É difícil, ninguém tá falando que não é difícil. Largar um vício é complicado, mas tem suas formas de fazer isso. E quando a gente fala de tabagismo, a gente fala de qualquer tipo de cigarro. É o cigarro de palha, é o cigarro comum, é o cigarro eletrônico, é a goma de mascar. Isso tudo tem que ser suspensa antes da cirurgia. Né? Então, quando a gente fala de cirurgia plástica, primeiro que a gente aumenta muitos riscos. Então, a gente sabe que a chance, né, de abertura de ponto é 3 vezes maior. A chance de trombose é 3 vezes maior. A chance de necrose de areola ou de necrose de pele em abdominoplastia é 10 vezes maior. E quando a gente fala de uma paciente que é tabagista e está usando um anticoncepcional, esse risco aumenta em 20 vezes. 20 vezes! Tem noção? 20 vezes aumento da chance de trombose. Então, para que a gente vai se submeter a esse tipo de risco? Fora a formação de líquido, cicatrização de má qualidade, cicatrizes hipertróficas ou cicatrizes alargadas, escurecidas. Então, a gente sabe que o cigarro ele impacta diretamente no resultado da cirurgia e nos riscos da cirurgia. Então, ninguém quer correr risco, muito menos ter um resultado de mediana ruim. Né? Afinal, a gente faz uma cirurgia e é isso, envolve sonho, envolve investimento de tempo financeiro e você quer ter o melhor resultado possível. Tanto da parte médica quanto da parte do paciente. Então, a gente tem um programa de tabagismo na clínica, que é a Andrea que faz. Ela é responsável, né, por todo o acompanhamento desse paciente. O ideal é que esse tabagismo, esse tabaco, né, ele seja suspenso aí 30 dias. Então, é um reforço em relação a essa orientação para a gente diminuir todos esses riscos da cirurgia que não valem a pena, né? A gente não... É isso, assim, a gente sabe que é difícil a suspensão de um vício, mas é muito importante, principalmente quando a gente fala de cirurgia plástica, que é uma cirurgia programada e é uma cirurgia completamente estética. Sim, é isso mesmo, Ju.
Bom, então, falando no programa, é o seguinte, a gente conversa com o paciente, né? Ali ele já vem entendendo a necessidade de parar, se ele realmente quer fazer o procedimento, né? E ter um bom resultado. Enfim, na verdade, ele não vai ter muita escolha, né? A regra é essa, para ter um bom resultado tem que parar. Então, a escolha é a gente achar a melhor maneira de parar. E no passado, o paciente vinha, né, consultar, eu sempre orientava, né, a parar o tabagismo, mas eu não dava o caminho. Né? Hoje, liderando esse paciente, eu posso falar para ele, olha, aqui a gente tem uma profissional que é totalmente responsável e irá te acompanhar durante todo esse processo para a gente ter um melhor resultado. Então, é isso. Hoje a gente tem uma parceira, né, que faça isso e vai conduzir o paciente para o melhor resultado. Então, aí o que é que a gente faz? Tem uma primeira consulta, uma consulta ampla, a gente aborda tudo, né? Então, é uma consulta geral, né? Que eu vou conhecer o paciente, todos os antecedentes, histórico pessoal, familiar. Então, vai ser uma consulta bem abrangente. E focando, né, no histórico também do tabagismo dele, quando começou, quantos cigarros dia, quanto era, como foi, né? Dependendo do tempo que ele fuma, toda essa caminhada. Vamos conversar com ele também. Se ele já fez alguma tentativa, né, de cessação de tabagismo, como foi, quais foram as estratégias que ele usou, medicamentos que ele possa ou não ter usado. Então, tudo isso é importante. Existem classificações que a gente coloca o paciente, né, faz algumas perguntas, coloca ele nas classificações para entender o grau de dependência que ele tem para abordar, para ver qual a melhor abordagem. E aí eu vou conversando junto com ele e a gente vai ver a melhor estratégia, né? E você comentou até da goma, é importante falar que goma, pastilha, essas terapias de reposição de nicotina, elas jamais podem ser usadas junto com o cigarro, né? O que o paciente não pode achar que, assim, um cigarro aqui, uma pastilha ali, então... Tem que ser tudo bem orientado. Tá somando, né? A carga de nicotina. Tanto é que você tem que parar tudo antes, né? Não adianta, eu não tô fumando, mas eu tô, né, com o pet, eu tô com a goma, mas não é cigarro. É só uma transição ali que a gente tá fazendo, mas, enfim. Então, é isso. E aí, a gente vê o paciente como todo, pede exames, né? Exames gerais, laboratoriais, exames de imagem, se necessário. Depende de cada paciente, né? E de como ele tá, do histórico, né? E é isso. O programa é feito para a gente orientar ele desde o pré, né? Entender em que momento ele está, fazer toda a organização de planejamento, né? O plano de ação dele, que a gente chama, ver o que ele vai precisar de ajuda, né? Como é muito difícil, é realmente um vício. Então, o falar ajuda muito, que é a terapia cognitivo-comportamental. A gente vai conversar bastante e ajuda, mas... é muito difícil só na conversa, né? Sim. Então... precisa de estratégias. Precisa dessas estratégias, a gente vai orientar, organizar, é bem individualizado, porque cada um é cada um. E pode demorar, né? Então, pode o ideal... demorar. E é importante o paciente, ele ter essa consciência de não ter essa ansiedade para o processo e saber, né, dos benefícios que é realmente a suspensão desse tabagismo, aonde a gente quer chegar com isso, né? Essa é a parte mais importante, o check de todo o podcast é mostrar o malefício e saber aonde a gente quer chegar com isso, né? Tanto da prevenção cardiológica quanto da prevenção em relação às complicações de cirurgia plástica. Afinal, ninguém quer ter problemas de nenhum dos lados. Todo mundo quer ir para uma cirurgia saudável, voltar saudável e aproveitar muito do seu resultado. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre alguns mitos e verdades. E aí eu quero que você comente... sobre cada tema que eu vou sinalizar, que acho que vai dar mais um pouquinho de discussões aí. Vamos ver. Então, o cigarro eletrônico, ele é seguro? De jeito nenhum. Já tem esse nome. Tentaram mudar os nomes, mas não. Tem várias substâncias nocivas. Ele só é mais... bonito. Ele sai mais bonito. Não tem o cheiro do cigarro comum, né? E não tem aquele cheiro. Isso é a pior parte essa dele. É a pior parte. A pior parte, porque muita gente acha que não faz mal. É cheiroso, é gostoso, é bonito, todo mundo usa. É legal, né? E hoje, para adolescência, é bacana, assim, é a modinha de estar com um cigarrinho que tem um cheiro legal e que faz uma fumacinha, mas...
por trás daquilo tem tanta... Ele é tão ruim quanto. É outro modo da mesma coisa. São várias substâncias ruins ali e que são nocivas ao organismo. Então, não. É mito. É mito. Se fumo pouco, não preciso parar antes da cirurgia, eu posso diminuir meu cigarro ao invés de cessar o tabagismo? Não. Não Mito. adianta. É mito. Você está continuando a fumar. Assim, existem maneiras de parar, se a pessoa quer parar, não precisa ser abrupto, né? Então, ela pode... A gente tem um limite de tempo também, a gente não pode ficar diminuindo... Eterno, né? Eternamente, porque não adianta nada. Mas não, tem que cessar, tem que parar, continua... É um vício. Vício, você tem vício de... Tem pessoas que têm vício de 1 maço dia, tem pessoas que têm vício de 2 maços dia. Então, assim, você está só aumentando a carga ou diminuindo um pouco a carga daquela substância, mas ela é tão nociva quanto. E a gente sabe que quando a gente suspende de uma forma muito abrupta e às vezes a gente não respeita esse tempo de 30 dias sem o tabagismo, a gente pode até aumentar a secreção, principalmente pela manhã, aquele pigarro do tabagista que é inconfundível, né? A tosse. Isso tudo vai prejudicar o pós-operatório, porque quanto mais secreção, a gente vai fazer, querendo ou não, é uma intubação. E a hora que, né, precisar extubar, tirar esse paciente da anestesia, vem a tosse, vem o catarro e o paciente pode ter complicações. Até pneumonia no pós-operatório por conta dessa secreção que fica mais parada, que não fica... que ela não vai ser expectorada, né? E fora isso, a questão da tosse, principalmente em paciente que fecha diástase ou que tem algum pontinho. Aumenta a pressão, Aumenta né? a pressão, aumenta a chance de sangramento, aumenta a chance de abertura de pontinhos. E a gente sabe que o cigarro, ele tá pelo menos 30 vezes mais... Ele tem mais chance, né? 30 vezes mais chances de levar a uma infecção no pós-operatório do que o paciente que não é tabagista. Então, Deus que me livre e guarde de ter uma infecção, de uma cirurgia plástica. Fora o que você já falou, a necrose, né, de tecido. Então, não... E assim, como todo profissional na carreira, eu tive as pacientes que omitiram a questão do tabagismo, falaram na primeira consulta que estavam, sim, fiz as orientações e na cirurgia acabaram indo com o tabagismo ativo. E eu só fui descobrir isso no pós-operatório e eu passei, assim, grandes sufocos com essas pacientes em relação aos primeiros dias do pós-operatório, né? São pacientes que, às vezes, evoluem com uma vermelhidão ou escurecimento das regiões operadas e aí a gente tem que intensificar cuidados. Então, pacientes que são tabagistas, a primeira orientação é que realmente faça, né, essa parada abrupta. Não abrupta, né? Essa parada do Entenda que tem que parar. Exato. E se prepare para isso, né? Sim. Que faça essa cessação do tabagismo, mas a parte principal é saber que, por exemplo, câmara hiperbárica e existem alguns tratamentos no pós-operatório também que vão ajudar muito na recuperação, tanto cicatrização, quanto da parte pulmonar, quanto da parte, enfim, de inchaço. Tudo ajuda bastante de revascularização dos tecidos, então aumentar ali o sangue para a região. Então, câmara hiperbárica nesses pacientes é uma das melhores indicações no pós-operatório. E a gente vai para a terceira e última. Melhor parar um pouco antes da cirurgia. Um pouco? Como assim? Um pouquinho antes. Não, um pouquinho antes, não. Não, então, por isso toda essa abordagem, né? Por isso a paciente vai ter toda essa orientação. Eu acho que o foco é o objetivo dela, né? É o desejo dela, é o sonho dela. Então, cabe a gente orientar e reorientar que é necessário. E tudo isso que a gente está falando aqui é falado para elas. Então, não, um pouquinho antes, não. É pelo menos 30 dias antes. Mesmo que os benefícios comecem logo que você para, primeiras horas, semanas e por aí vai, quanto maior período, melhor. Então, não, pouco antes não adianta. Pouco antes é praticamente o tabagismo ativo, porque as substâncias precisam sair do organismo. O organismo precisa entender que aquilo não vai voltar. E precisa ter um tempo. Porque como tudo que a gente para, tem reações, né? Então, o organismo precisa voltar. Opa, agora eu tô limpo, agora eu tô livre, né? Então, não. E tem um tempo em que, depois do tabagismo, que a gente considera que o organismo ele voltou a funcionar normalmente? Então,
Tem um tempo, mas não é um tempo exato, né? E para cada coisa um tempo. Então, assim, como eu disse, no começo você já começa a sentir vários tipos de diferenças. Então, a pressão já vai melhorando. Isso assim, horas, tosse. semanas, respiração, a tosse que o paciente tem, o pigarro, o olfato, o paladar. E quanto mais tempo, você vai reorganizando tudo isso. E junto a isso, a pessoa se sente melhor, ela tem uma disposição melhor. A gente vai orientar também. Orientar a cessação de tabagismo não é só focar no tabagismo, é na vida da pessoa. Ela vai mudar os hábitos alimentares, né? Hábitos mais saudáveis, atividade física, né? importantíssimo. Então, tudo isso, no final, é um conjunto de coisas que a gente modifica na vida do paciente que vai trazer o benefício cardiovascular em médio e longo prazo e reduz tudo. Reduz chance de infarto, reduz chance de AVC, reduz chance dos cânceres todos. Problemas pulmonares. Outros, obstrutiva DPOC, pulmonar crônica. Tudo. Eu acho que nada mais triste do que uma pessoa ficar dependente de um oxigênio no envelhecimento. Ter que ficar carregando tubo de oxigênio para todos os lugares. Sim. Apesar de, né, ser uma coisa que melhorou muito, mas a minha residência ficou muito marcada, que o paciente vinha com um galãozão, né, de oxigênio no carrinho. Hoje atendo, faço exames de pacientes que vêm. Com carrinho, E aí, assim, eu gosto de né? conversar durante o próprio exame, o eco que eu tô fazendo. E a gente pergunta, né, o que aconteceu, como foi. E muitos tabagistas, né? Eu fiquei muito feliz de perceber isso no consultório, que por um tempo estava reduzindo. E é isso, assim, há uns 2 anos eu também percebi esse aumento nos mais jovens, onde eu fico chateada. Toda vez que eu pergunto, e aí, você fuma? E a pessoa assim, poxa, jura? Então já dá aquela quebrada. Eu tenho a mesma reação. Dá aquela quebrada. Eu não consigo esconder minha chateação, sabe? Eu falo, não acredito. Porque é isso, assim, eu sei o quanto é difícil. Exato, e eu sei o quanto é difícil, porque eu vivo isso em casa. Já tentei diversas formas. A minha irmã é clínica e ela trabalha em Belo Horizonte. E a gente quase perdeu meu pai há 2 anos atrás por uma complicação da vesícula que foi potencializada por conta desse tabagismo. Ele começou a sentir uma dor no peito e aí começaram a investigar a parte cardíaca. E aí ficou um pouco de lado a parte, né, da vesícula. Sim. E quando realmente o negócio estourou, já estava muito sério. Então, quando ele parou de fumar, foi uma vitória, porque ele se assustou, né? E o pós-operatório, ele foi muito piorado por conta do tabagismo. Pela cirurgia, foi uma cirurgia rápida, uma cirurgia tranquila, foi uma cirurgia por vídeo. Mas a recuperação dele e a internação se prolongou excessivamente por conta do cigarro. Ele não conseguia manter uma respiração adequada, mesmo com fisioterapia, deambulação e tudo mais. Então, ele assustou e por um período ele parou de fumar. E, óbvio, depois ele mora sozinho, ele fica sozinho, um trabalho estressante. Difícil. Ele não aguentou, acabou voltando. E o que chateou muito, tanto a mim quanto a minha irmã, porque realmente, poxa, já era uma vitória. A gente já estava cantando essa vitória. Então, eu sei o quanto é difícil para o paciente, porque eu vivo isso em casa. Mas eu prefiro não operar essas pacientes do que realmente colocar um paciente em risco. Não vale a pena para mim, assim, realmente... Hoje eu dou esse caminho para o paciente, ele, né, querer e tentar e fazer e acontecer, né, o parar do tabagismo, mas não tem cirurgia, não tem negociação. Isso é algo para mim inegociável, assim como levar o paciente descontrolado, descompensado. Sim, então, é muito importante que o paciente entenda todos os benefícios em relação... E a gente já passou isso na clínica também, né? De precisar cancelar uma cirurgia temporariamente para estabilizar o paciente. E conseguimos conversar tranquilamente com ela e mostrando os riscos e não tem quem não entenda, né? Falar, eu tenho um sonho. Sim, mas você tem um risco muito maior do que realizar o seu sonho. É isso mesmo, né? Vale a pena esse risco. Então, todo mundo entende. Óbvio que a gente não quer chegar a esse ponto de ter que remarcar uma cirurgia, uma preparação geralmente de 3, 4 meses. A paciente nunca... Difícil a paciente que vem e faz uma programação para 1 semana depois, 2 semanas depois. Geralmente elas vêm com uma programação de 6 meses. Ju, eu quero fazer em julho, ou enfim, quero fazer em setembro. Então, tem uma organização. Calma, né? Ela pode, né? Tem esse período para ela poder se organizar em relação ao tabagismo. Enquanto ela vai fazendo os exames, a gente vai controlando. Então, é muito importante. Sim, com
Então é isso, foi um prazer. Prazer. Adorei esse bate-papo, muito legal. Acho que o tabagismo é uma coisa que, infelizmente, né, vem crescendo e a gente precisa falar sobre esse assunto. Precisa falar de coisas difíceis também relacionadas tanto à parte cardiológica quanto à parte de cirurgia Com plástica, certeza. porque nem tudo são flores, então é importante o paciente estar bem orientado. Tem que mostrar esse lado, né? O lado bonito, ele vai ter, se ele não, né? Se ele seguir todas aquelas regras, normas e a gente conseguir realmente dar esse resultado bom para ele. Mas tudo tem o seu outro lado. Então, acho que esse é o nosso papel, orientar. Então, a gente orienta, olha, se você fizer isso e aquilo, o resultado é esse. Se você não fizer, o resultado é esse. Então, não chega a ser uma escolha do paciente, porque nós temos a nossa escolha já feita, mas se ele quer o problema resolvido, né? Se ele não quer um problema, se ele quer... Se quer mais problemas, né? Se ele não quer mais problemas, ele precisa resolver esse problema. Ele precisa resolver. Foi um prazer. Prazer. Muito bom. Parabéns. É isso, E vamos muito cuidar obrigada. desses pacientes. Vamos orientar. É isso. A nossa parte. Então, esse foi o podcast Papo Pele Ponto sobre tabagismo com a doutora Andréia, cardiologista. E foi maravilhoso esse bate-papo. Se vocês tiverem alguma dúvida ou se vocês conhecerem alguém que é tabagista e que tem vontade de fazer cirurgia plástica, encaminhe esse vídeo para eles.